Sabe aquela sensação de ah, estar dividido por dentro? Sim, Ou de olhar para uma situação ou pessoa e só ver, sei lá, o lado totalmente bom ou totalmente ruim? sim, acontece bastante, né? É bem humano isso. Pois é. E a psicanalista Melanie Klein, ela mergulhou fundo nisso. Falou sobre uns modos bem básicos, assim, de como a gente experimenta o mundo e que se formam muito, muito cedo. Exatamente. É a base da teoria dela sobre as posições. Isso. E hoje a gente vai, bom, vamos explorar um pouco isso, né? Usando uns textos dela, tipo nota sobre alguns mecanismos esquizoides e outro que fala direto das posições. Ótimo. A ideia é tentar entender essas configurações mentais mais primitivas, né? A posição esquizoparanoide e a posição depressiva. E como elas ainda, tipo, ressoam na nossa vida hoje como adultos. Bora lá então, vamos tentar desempacotar isso. Vamos. Então, Klein fala de posição, né? Mas não é bem uma fase que a gente passa e acabou. É diferente. E não é uma fase linear, tipo, supera e pronto. É mais como uma configuração mesmo, uma forma específica e que dura de se relacionar com as coisas, com as pessoas importantes, sabe? E de lidar com as ansiedades e as defesas que surgem. Certo. E aí ela descreve duas principais, né? A esquizoparanoide, vamos chamar de PE para facilitar. Isso, PE. E a outra é a posição depressiva, a PD. Legal. Então vamos começar pela PE. O que define essa posição? Olha, na PE, a grande questão é a ansiedade persecutória. É um medo muito primitivo, sabe? O medo de ser aniquilado, destruído. Uma ameaça que parece vir de fora, mas que atinge o próprio eu, o ego da pessoa. Nossa, pesado. E como a pessoa lida com isso? Qual o mecanismo? O principal é a cisão, o famoso splitting. O que acontece é que o ego, para se proteger desse medo todo, ele divide o objeto, primeiro o seio da mãe, depois as pessoas, em partes. Uma parte totalmente boa, idealizada, e outra totalmente má, persecutória. Ah, entendi. Tipo, o bom e o mal não podem coexistir na mesma pessoa ou coisa naquele momento. Exatamente. E essa divisão não é só do objeto externo, não. O ego divide as próprias emoções, amor de um lado, ódio do outro, e até ele mesmo se fragmenta nesse processo. Por isso a relação é chamada de parcial. Você só se relaciona com uma parte de cada vez. Me dá um exemplo. Sei lá, na vida adulta, como isso apareceria? Pensa naquela pessoa que, quando vai apresentar um trabalho importante, fica apavorada. Qualquer errinho parece que vai destruir a carreira dela, uma desqualificação total. É uma ameaça sentida ao ego, né? Faz sentido. Ou talvez aquela dinâmica de eh, idealizar alguém loucamente num dia. E no outro, qualquer coisinha a pessoa vira um monstro, o pior dos seres. Isso, essa gangorra. É um bom exemplo. E essa idealização toda, ela serve justamente para tentar negar o lado mal, que também se percebe, mas que não dá conta de integrar. É uma defesa contra a própria percepção dividida. Tá, mas imagino que a gente não fique preso nisso para sempre, né? Como que essa percepção começa a mudar, a integrar mais as coisas? É aí que entra a possibilidade de avançar para a posição depressiva, a PD. A coisa muda de figura. A ansiedade principal agora é outra. Qual? É a ansiedade depressiva. O medo agora é o de ter machucado, perdido ou até destruído as pessoas que ama por causa da própria agressividade, do próprio ódio que antes estava cingido. Ah, então a pessoa começa a perceber que o amor e o ódio podem existir juntos na mesma relação. Exatamente. Essa é a grande virada. Surge a capacidade de ver o outro como um objeto total, que tem qualidades e defeitos, que a gente ama e que às vezes nos frustra, ou que a gente agride, mesmo que em fantasia. E isso permite integrar o próprio ego também, imagino. Sim, o ego fica mais forte, mais coeso, e com essa integração vem a culpa. Uma culpa real por ter atacado o objeto amado. Vem o luto por essa agressividade e o mais importante, o desejo de reparar, de consertar o estrago. Seria tipo, briguei feio com alguém que eu gosto muito, aí depois passa a raiva e vem aquele aperto no peito, aquela vontade de, sei lá, pedir desculpas, fazer as pazes e mostrar que me importa. Perfeito. É reconhecer que a pessoa não é só o monstro da briga, nem só o anjo diante. Ela é.
ela inteira. E você consegue lidar com seus sentimentos ambivalentes em relação a ela. E a si mesmo também. Entendi. Sustenta essa ambivalência, né? Isso. Mas voltando um pouco na cisão da pé, tem um ponto que a Klein bate muito na tecla. O ego não consegue cindir o objeto lá fora sem se cindir aqui dentro também. Ah, sim, você mencionou isso. Quais as consequências disso? Gera uma sensação interna de fragmentação, sabe? Uma falta de coesão. Em casos mais extremos, podem surgir medos de desintegração mesmo, de se despedaçar. Isso está muito ligado aos estados que a gente chama de esquizoides. E é aqui que a coisa fica ainda mais complexa, né? Com a tal da identificação projetiva. Exato. Agora, complica um pouquinho mais, mas é fascinante. Tenta explicar pra gente o que é isso. Pensa assim, não basta só dividir o bom e o mal dentro de si. Na identificação projetiva, a pessoa ela como que expulsa partes clivadas de si mesma, sejam boas ou mais, e as coloca dentro de outra pessoa. Como assim coloca dentro? É uma fantasia, né? É uma fantasia inconsciente, claro, mas com efeitos muito reais na relação. É como se a outra pessoa passasse a conter aquela parte sua que você projetou. Exato. Pra que fazer isso? Qual o objetivo? Pode ter vários, dependendo do que é projetado. Pode ser para se livrar de algo insuportável em si mesmo, projetando o mal. Pode ser para controlar a outra pessoa, como se ela fosse uma extensão sua. Pode ser para danificar o outro com essa parte ruim. Ou, ao contrário, projetar algo bom para idealizar o outro, para sentir que ele tem aquilo que falta em você, ou para possuir essa qualidade através dele. Entendi. Então a relação fica meio estranha, né? Se eu amo ou odeio o outro porque ele tem partes minhas. Fica uma relação de natureza muito narcísica, sim. E pode gerar uma necessidade obsessiva de controlar o outro, porque ele carrega algo seu. Além disso, o próprio ego de quem projeta se enfraquece, porque ele perdeu partes, né? Fica esvaziado. Dá uma sensação de artificialidade. Imagino. E usar muito esses mecanismos, a cisão e a projeção. Qual o impacto a longo prazo? O impacto é grande. O ego fica muito fragilizado, fragmentado. A pessoa pode se sentir meio que controlada por essas partes internas que não foram assimiladas, digeridas, sabe? Fica difícil se conectar de verdade com a própria realidade interna e com os outros. Gera uma solidão muito profunda. E a ansiedade nesses casos, como ela aparece? Muitas vezes, nesses estados mais esquizoides, a ansiedade é mais latente. A própria sensação de vazio, de desintegração ou de não sentir nada é a manifestação da ansiedade. É diferente daquele medo persecutório mais agudo da PE inicial. Entendi. E é importante a gente lembrar que não é como se a gente se formasse na PE e depois passasse de ano para PD e pronto, né? De jeito nenhum. Klein era muito clara quanto a isso. A gente oscila entre essas posições a vida toda. A integração nunca é completa, nunca é perfeita. Em momentos de estresse, de perda, de frustração, é muito comum a gente regredir para modos de funcionamento mais cindidos, mais próximos da PE. Faz todo sentido. A vida adulta é cheia desses momentos. E as dificuldades em elaborar bem essas posições, em transitar entre elas de forma mais flexível, podem estar na raiz de vários problemas psicológicos, né? Uma fixação muito grande na PE ou regressões muito intensas podem ter a ver com quadros esquizofrênicos. E né? a PD? Dificuldades nela? Dificuldades em tolerar a culpa, a ambivalência, o luto pela própria agressividade podem estar ligadas a estados maníaco-depressivos, por exemplo, onde a pessoa ou nega tudo, numa euforia maníaca, ou afunda na depressão. Há uma ligação íntima entre esses fenômenos esquizoides e os depressivos. Interessante. Elas não são tão separadas assim. Não são. Inclusive, Klein chega a dizer que lampejos de culpa, momentos breves de integração, podem acontecer até mesmo dentro da posição esquizoparanoide, antes da posição depressiva se consolidar um pouco mais. Uau. Bem complexo o funcionamento da mente, né? Muito. Então, para a gente ir fechando, o que a gente pode tirar disso tudo? As posições de Klein, PE e PD são tipo matrizes, né? Fundamentais para a nossa experiência psíquica. Exato. São moldadas por essas ansiedades bem primitivas, pela cisão, pela projeção, mecanismos que a gente usa para lidar com o mundo interno e externo. E que continuam aí ecoando na nossa vida adulta de formas mais sutis ou mais evidentes. Isso mesmo. Elas colorem nossa percepção, nossas relações. Para terminar, queria deixar uma provocação no ar, baseado nisso tudo. Manda. Quantas vezes, assim, no nosso dia a dia, especialmente quando a gente está sob pressão, estressado,
A gente não se pega pensando numa pessoa, ou numa situação, ou até numa ideia, de um jeito totalmente bom ou totalmente mal. Sem meio termo, sabe? Boa pergunta. Acontece direto, né? Pois é. Será que isso não seria um pequeno vislumbre, assim, da posição esquizo-paranoide dando as caras? Mesmo que de leve, moldando como a gente vê as coisas ali na hora? Fica aí pra gente pensar.